O país vive um momento que seguramente ficará marcado em nossa história. Nós vivemos uma ruptura democrática sofisticada, promovida por segmentos importantes da sociedade para retirar do poder e, se possível, da política, um partido que venceu as últimas 4 eleições presidenciais e uma presidenta eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Se o Senado da República votar o processo de impeachment, vai estar dando um golpe, sim, na Constituição. É um golpe parlamentar. Gostem ou não os senadores e senadoras de serem chamadas de golpista, é esse o papel que lhes reservará a história. E o pior é que desde o início desse processo, o enredo ou o roteiro promovido pelos golpistas não se preocupa sequer em manter as aparências. A cada dia que passa, ficam mais evidentes as verdadeiras motivações de tudo isso e a completa ausência de qualquer respeito pelo Estado de Direito e pela democracia de quem o sustenta. E agora que nós nos aproximamos do desfecho desse processo, aqueles que se envolveram até a alma, até a medula, para promover essa ruptura, aqueles que participaram e seguem conduzindo o golpe, demonstram sua voracidade para concretizá-lo. Imagine se depois de todo esse esforço que envolveu, inclusive práticas questionáveis de jornalismo, de condução do processo jurídico, esses segmentos não atuariam de forma absoluta para conseguir sua defesa definitiva, mantendo o presidente interino golpista Michel Temer até o final de 2018 na presidência da República. São vários os cercos e as ações promovidas nesse sentido, todas para assegurar a aprovação do impeachment a qualquer custo. No fim da semana passada, por exemplo, de forma absolutamente incompreensível, o presidente Lula virou réu numa denúncia de obstrução da justiça no caso da Operação Lava Jato. Não foi denunciado por nenhum crime, foi denunciado porque obstruiu a justiça. Não foi denunciado por desvio, não foi denunciado por nada disso. Obstrução de justiça. Um juiz da primeira instância da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, não é nem de São Paulo, nem de Curitiba, de Brasília, aceitou a denúncia do Ministério Público, transformando o presidente Lula, juntamente com o ex-senador Delcídio Amaral, um advogado e o banqueiro André Esteves, em réus. A acusação do MP se baseia nas delações de Delcídio Amaral e seu ex-chefe de gabinete. Simplesmente nas delações, no que Delcídio falou que seria a ação, a atitude e o comportamento do presidente Lula. E todos nós sabemos que Delcídio do Amaral fez aquela delação como vingança política. Mas foi nisso que o Ministério Público se baseou para fazer a denúncia do presidente Lula. Os advogados do presidente Lula disseram que seu cliente já esclareceu, que ele já esclareceu na Justiça que jamais interferiu ou tentou interferir em depoimentos da Lava Jato. Tanto é verdade que sempre quando chamado foi prestar depoimento. Chegaram ao cúmulo, inclusive, de fazer uma condução coercitiva para ouvir um depoimento dele. Na realidade, queriam era prendê-lo, queriam era colocar uma pena antes de discutir, antes de provar, antes de mostrar se crime algum ele cometeu. Disseram ainda que a acusação se baseia na delação de um réu confesso e que Lula não se opõe a qualquer investigação, desde que sejam observadas as garantias fundamentais e o devido processo legal. Aliás, o presidente teve que recorrer à Organização das Nações Unidas, mostrar o que está acontecendo com ele, com a sua família, a invasão de privacidade, a ausência absoluta do processo e do direito, o respeito às garantias fundamentais. E, coincidentemente, ele é denunciado 2 dias depois que ele leva à ONU a denúncia dele sobre como ele está sendo tratado no Brasil. E tem que recorrer à ONU, sim, porque quem que vai protegê-lo agora? Qual é o órgão, qual é a instância que pode protegê-lo? Eu tenho dúvidas até se o Supremo Tribunal Federal pode fazer algo. Aliás, durante essa semana, as notícias que tinham é que o Supremo Tribunal Federal sabe fazer algo, sim, quando é para se defender. Por exemplo, em relação ao boneco que fizeram do presidente Lewandowski. Aí teve uma instauração de procedimento para fazer averiguação. As figuras do Lula, da Dilma, podem ser achovalhadas com bonecos, podem ser criticadas, isso não tem problema nenhum. Pede-se para fazer ação e ninguém do judiciário dá. Agora, quando mexe com alguém do judiciário, sim. Uma outra decisão muito interessante é não deixar tornar públicas as palestras e o quanto ganha cada juiz para proferir palestra.
em convites privados. Aliás, acho que juiz não podia cobrar para proferir palestra no exercício do cargo. Se é aposentado, tudo bem, vai lá e pode cobrar. Agora, um juiz no exercício do cargo cobrar para dar palestra? Dar palestra para o sistema financeiro, quando na realidade está julgando, inclusive, um processo que envolve um dos bancos do sistema? E aí o Supremo não deixou, porque disse que era questão de garantia e de segurança do juiz, que não podia expor, que ele não podia dizer o quanto ele ganha por palestra. O presidente Lula tem a sua vida devassada. Nunca cobrou palestra enquanto exercia o cargo de presidente. Depois que saiu da presidência da República, como fizeram todos os outros, inclusive Fernando Henrique Cardoso, quando vai dar uma palestra, é motivo de crítica nacional. São 2 pesos e 2 medidas. Qual é o problema? Juiz não tem problema, Ministério Público não tem problema, é só problema que tem político, o presidente Lula. E tem que ser político do PT de preferência, porque aí o problema é maior. É chocante, depois de tudo isso, tentar incriminar o presidente Lula, conseguir transformá-lo em réu, baseado em uma delação de alguém que estava disposto a tudo para se livrar da justiça, que era o senador Delcídio do Amaral. Mas, enfim, eu sigo acreditando que a verdade prevalecerá. E se essa justiça atual não puder ser feita, que a gente possa vê-la no tempo, exercer realmente aquilo que nós queremos de um poder judiciário. É interessante registrar que foram necessários mais de 40 anos para que Lula se tornasse réu pela primeira vez, e por um motivo aparentemente tão frágil. Um homem com uma vida pública de tantos anos, com tantos enfrentamentos feitos, com tantas lutas feitas em favor do povo brasileiro, leva 40 anos para se tornar um réu. Um político dessa envergadura, que já foi mais do que investigado, perseguido, e não há nada além dessa suposta obstrução à justiça acusada por um réu confesso.